Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Horato e hoje eu vou mudar de discurso, digamos assim, ao invés de falar de política, de político ladrão e de politicagem, essa porcariada toda aí, eu vou falar, com exceção da política, que é uma ciência que eu defendo. Vamos colocar no nível da porcariada só os infiltrados, as pessoas desqualificadas que acham que podem ser presidente ou coisa parecida. Mas vou falar sobre experiência pessoal, experiências pessoais que deram certo e que, evidentemente, tem que ser compartilhada com todas as pessoas. E eu me preocupo muito com a saúde pública. Eu sou bastante preocupado, não só com a saúde, com a segurança, com a educação e assim por diante. Tanto é que eu já fiz vários projetos de lei, vocês sabem, ali na minha playlist do canal, tem projetos de lei que o Brasil precisa. Tem um elenco lá de mais de 50 projetos de lei que eu apresentei ao Congresso Nacional, muitos dos quais foram aprovados. E eu não fiz isso como deputado, como senador, como vereador, não, eu fiz como cidadão. Elaborei o projeto de lei na sua íntegra, coloquei toda a justificativa, entreguei para um político da minha confiança aqui do Paraná, enviei para o Congresso Nacional e o projeto de lei foi aprovado, pura e simples. É uma coisa simples que todo cidadão que tenha esse dom, que seja idealista assim como eu, que se preocupe efetivamente não só com o próprio umbigo, mas com toda uma nação, com toda a humanidade, que faça esse tipo de coisa. Eu fiz, faço e vou continuar fazendo. Tem projeto meu de lei lá na plataforma do Senado Federal, aguardando que as pessoas entrem lá e digam se aprovam ou não a ideia. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Mas voltando à minha preocupação com a saúde pública, eu sou uma pessoa que me cuido bastante, diferente de parentes e amigos que eu conheço que morrem de medo de ir ao médico. Acho que aquela síndrome do pânico do jaleco branco, coisa parecida, síndrome do jaleco branco, enfim. Essa coisa aí que de fato é verdade, os médicos confirmam, os profissionais de saúde confirmam. E daí o que acontece? Essas pessoas, assim como todos que têm o mesmo comportamento, quando resolvem ir ao médico, muitas vezes é tarde demais. A doença já se instalou, já está muito avançada e não cabe nem cirurgia, às vezes, lamentavelmente. É muito triste isso. Eu faço, desde os 40 e poucos anos, eu faço check-up anual. Eu sou doador de sangue também, já falei. Isso também é uma espécie de check-up, ainda que indireto. Alguns exames são feitos, mas eu não faço pelo check-up indireto. Eu faço por doar sangue, por estar contribuindo para que no mínimo 4 vidas sejam salvas com aquela minha pequena contribuição, aquele meu pequeno gesto de doar sangue. Aliás, recomendo a todos vocês, pessoas saudáveis, que doem sangue e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas se motivem também a doar sangue. Também sou doador de órgãos, de córnea, de medula óssea e assim por diante. Mas doações à parte, vamos voltar ao que interessa. Então, como eu estava dizendo, eu faço check-up anual com todos os exames. Eu não estou falando isso, eu vou repetir, não como profissional de saúde, mas por experiência pessoal. E o que eu faço com as informações? Eu vou ao médico, ele solicita os exames, eu vou ao laboratório, faço a coleta de sangue para conhecer o resultado desse exame, depois levo o resultado para o médico e ele vai dizer, vai me avisar, ó, isso aqui está ruim, precisa melhorar. E daí eu consulto, ele mesmo me orienta, eu também consulto uma nutricionista, que é fundamental, para que ela me diga o que eu posso fazer para melhorar. Por exemplo, se o TSH e o T4, que são indicadores de que a glândula tireoide aqui, se está bem ou mal, se está alto, correndo o risco de ter o hipotiroidismo, por exemplo, é o que eu devo fazer, o que eu devo mudar na alimentação para que isso melhore. Por exemplo, diminuir café.
eu estava com esse índice um pouco alto, aí a nutricionista me disse para eu diminuir café, eu diminuí no ano seguinte, nos exames, eu já tinha voltado aos níveis normais de TSH e T4. É só um exemplo ilustrativo, mas é o que todos nós devemos fazer. O mesmo, por exemplo, se o colesterol está alto, se a glicemia está alta, se a glicemia está alta, diminui o açúcar, diminui o consumo de doce, de carboidratos e assim por diante. Se o colesterol está alto, diminui o consumo de gordura animal, de gordura vegetal hidrogenada, que é 10 vezes pior que a gordura animal, segundo os especialistas, e também aí o seu quadro de colesterol vai voltar, vai diminuir e voltar à normalidade. E são exemplos aleatórios, falando por experiência própria, como eu já disse, mas que serve de exemplo, teoricamente, para que outras pessoas se cuidem melhor. Eu controlo também o peso. Todos nós precisamos nos alimentar, sim, mas comer só o necessário, comer devagar, mastigar 33 vezes, isso eu aprendi na infância, até hoje eu tenho esse hábito, eu como devagar mesmo, até porque o processo de digestão dos alimentos, ele começa na boca. Ele não tem que engolir inteiro porque está com pressa. Daí, primeiro, que não vai aproveitar nem 10% dos nutrientes. E segundo, vai demorar a vir a sensação de saciedade, o cérebro vai demorar para processar a sensação de saciedade e a pessoa vai acabar comendo mais do que precisa. Isso vai resultar ao longo do tempo, a curto, médio e longo prazo, em aumento de peso e sobrepeso e podendo chegar à obesidade e obesidade mórbida e, lamentavelmente, trazendo todas as consequências do excesso de peso, que é doenças crônicas coronárias, diabetes, colesterol e uma esteatose, que é a gordura no fígado, e uma série de outros agravantes. E pior que vem tudo junto e misturado. Aí a pessoa fica numa situação praticamente irreversível. E por que eu estou dizendo isso? Porque no caso de um amigo que eu acabei de citar e outros parentes, falaram, se eu soubesse que cigarro fazia mal, eu não teria fumado a vida inteira. Outro disse, se eu soubesse que não comer frutas, verduras e legumes, pelo menos 3 frutas diferentes diariamente, ia me fazer falta agora a essa altura do campeonato, aos 50, 60 anos, eu teria comido mais frutas e assim por diante. Então é muito triste ver tudo isso. Então é falta de informação. Aliás, todas as coisas ruins que acontecem com as pessoas ao redor do mundo, invariavelmente são por falta de informação. Às vezes as pessoas preferem se distrair com banalidades do que se informar sobre aquilo que realmente interessa. E o que todos nós dissemos automática e repetidamente: saúde em primeiro lugar. Só que isso não pode ser discurso, tem que ser realmente um mantra, tem que ser um ideal, tem que ser uma atividade diuturna, ou seja, a gente tem que estar agindo em favor da nossa própria saúde diariamente, de dia e de noite, 24 horas por dia. Só assim, efetivamente, vamos ter saúde em primeiro lugar. Então, eu estou dizendo tudo isso para compartilhar minha experiência. Só a título de ilustração, a penúltima vez que eu fui fazer o check-up, a médica olhou para mim e disse: você não precisa fazer check-up anualmente, pode fazer a cada 3 anos. Só que eu, desobediente que sou, continuo fazendo anualmente. Que é melhor saber se que um probleminha está começando e está pequenininho, com 2, 3 meses, antes que ele vire um problemão já com 3 anos de idade, já querendo morar sozinho, como diria o Faustão, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, tchau, até mais.